Hoje nós iremos falar sobre os 10 maiores clássicos do futebol brasileiro. A gente já começa a lista falando de dois times paulistas que acabaram tendo uma rivalidade de longa data, que simplesmente domina o futebol brasileiro de um jeito totalmente encantador, onde por esses dois clubes passaram diversos gigantescos jogadores do futebol, como por exemplo Neymar, Gabigol, Ronaldo Fenômeno, Carlitos Tevez, Pelé. Estamos falando de nada mais nada menos que Corinthians e Santos, dois gigantescos clubes do Brasil que vêm sempre demonstrando essa rivalidade dentro dos gramados, isso durante os anos de suas trajetórias aqui no Brasil. E amigos, isso começou no ano de 1913, há muito tempo atrás, onde o time do Santos aplicou uma goleada de 6-3 aí em cima do Corinthians. Eu tentei pesquisar muitas informações sobre o primeiro clássico, mas era o ano de 1913, então não tinha nem muitas imagens, nem muitas informações sobre como que foi. Mas o que eu sei é que foi a final do Campeonato Paulista. Isso eu acabei pesquisando, encontrei diversas fontes aí, tá bom, gente? Algumas das informações que eu consegui foram os gols que aconteceram, onde os jogadores Pérez, Fábio, César Júnior, Milan, Arnaldo, Ambrósio e Ricardo cravaram seus gols nesse clássico e nessa partida sacramentadora. Da primeira partida pra frente, esse duelo acabou se tornando icônico no futebol e até hoje é chamado de clássico alvinegro devido às cores dos times, que são preto e branco. O mais marcante desses clássicos foram os tabus que aconteceram ao longo dos tempos. Isso porque durante diversos anos os times acabaram tendo mais empates do que vitórias, mas também quando tinham jogos de vitórias aplicavam grandes goleadas, que fez com que o confronto tivesse uma grande história no futebol brasileiro. Esse clássico aqui não é midiático, mas com certeza merece estar nessa lista por conta que é muito competitivo dentro de campo e é um dos mais pegados do Brasil, principalmente nos estaduais entre esses dois times. Estamos falando de Atlético Paranaense e Curitiba, o clássico que surgiu em 8 de junho de 1924 no Parque da Graciosa pelo Campeonato Paranaense, em que o Curitiba acabou aplicando uma grande goleada no Atlético Paranaense, pelo placar também de 6-3. Mas para não ficar pro lado ruim dos atleticanos, eles disseram que o clássico teria sido um tiquinho adiado, sabe? Isso no dia 20 de abril de 1924, logo após a fundação do Atlético, e que em uma disputa de 30 minutos de jogo, o estreante venceu por 2-0, no caso, o Atlético Paranaense. A partida foi muito contestada, já que ela não foi totalmente oficial, e também nem durou 90 minutos de jogo, então não é considerada como um clássico. Isso pelos especialistas e por grandes entidades do futebol. Com o passar dos anos, acabou que essa rivalidade foi se engrandecendo entre os clubes. Isso porque foram frutos de diversos jogos decisivos dentro dos campeonatos estaduais, se tornando os dois maiores times do Paraná. Depois de anos, esse clássico acabou ficando conhecido como Atletiba. E como eu disse pra vocês, ele é um clássico não tão midiático, porém ele é muito tradicional aqui no Brasil. E esse clássico não é tão midiático porque os dois times não têm grande expressividade de títulos aqui no Brasil. E também no futebol brasileiro, não são tão gigantescos assim. E por isso acaba não sendo tão discutido no país esse clássico aí tão tradicional e tão bonito que a gente tem que ver no futebol. Esse clássico aqui também não pode ficar de fora, que é um clássico paulista. Vocês podem perceber que nesse vídeo vai ter muito clássico paulista porque geralmente eles dominam o Brasil. Esses dois times têm muita história por São Paulo, isso tanto no estadual quanto no Brasil, sabe? Em diversos campeonatos. Estamos falando do clássico entre Corinthians e São Paulo, que, meus amigos, começou no ano de 1930. O chamado Majestoso foi um apelido dado pelo jornalista Tommaso Mazzoni, do jornal A Gazeta Esportiva na época. Atualmente, esse é o clássico brasileiro que mais reúne torcedores no Brasil, já que respectivamente os dois têm a segunda e a terceira maior torcida do Brasil. O único clássico que supera Flamengo e Corinthians, que conta com as duas atuais maiores torcidas do Brasil. Continuando com a história do clássico, em 1930 os times se enfrentaram no dia 10 de setembro, onde o time do São Paulo venceu o confronto por simplesmente uma goleada implacável de 6-1. Mas foi logo no primeiro confronto que perceberam que não era só uma simples goleada, e sim uma grande rivalidade começaria a surgir a partir daquele grande momento, daquele grande clássico que teve em São Paulo. Os dois times decidiram duas vezes o Campeonato Paulista, Torneio Rio-São Paulo, Brasileirão, Recopa Sul-Americana e muito mais. Até hoje foram 354 jogos, 978 gols, 114 empates, 131 vitórias para o Corinthians com 502 gols e 109 vitórias para o São Paulo com 478 gols. Lembrando, gente, essas informações são no momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que daqui a uns anos isso aí mude, aí vocês me digitam aqui nos comentários como que tá as informações atualmente, beleza? Outro grande clássico no Brasil, que também não é tão midiático, mas que é bastante envolvido aí, que todo mundo gosta, é o Bahia e Vitória. Dois gigantes clubes do estado da Bahia, que durante longa data acabaram se enfrentando diversas vezes em duelos importantes, e que assim, acabou surgindo o clássico Bavi. Isso não só pelo grande futebol demonstrado entre os dois clubes quando se enfrentam, mas também pela tradição dos clubes envolvidos, pela grandeza das torcidas e por ser uma das maiores rivalidades do Brasil, mesmo não tendo tanta mídia. Eles envolveram o Esquadrão de Aço e o Leão da Barra, que alimentam essa rivalidade há mais de 80
80 anos. Isso em confrontos desde 1932. O primeiro confronto direto, rapaziada, foi realizado no antigo Campo da Graça, no dia 10 de abril de 1932, onde o jogo acabou ficando 3-0 para o time do Bahia. Isso no campeonato estadual daquele ano. Mas o clássico viria a atingir grande dimensão e atrair cada vez números maiores de torcedores hoje em dia, graças à construção da Arena Fonte Nova. Não só a construção do estádio, como também algumas goleadas que foram aplicadas pelo time do Bahia, como o 10-1, o 7-1, onde eu odeio lembrar esse resultado porque você sabe muito bem, né? Ninguém gosta. O 9-4 e o 10-2. Com o passar do tempo e de tantas disputas decisivas que esses dois times tiveram, e também por conta de suas torcidas enormes, acabou que naturalmente se tornou um grande clássico aqui no Brasil. Um clássico midiático e icônico aqui no Brasil, com diversas memórias, provocações, lances absurdos, jogos decisivos, fizeram desse jogo um espetáculo do futebol brasileiro sem dúvida nenhuma. Estamos falando de nada mais nada menos que São Paulo e Palmeiras. O clássico, mais conhecido como Choque Rei, foi muito marcado pelo seu futebol arte e suas brigas que tiveram dentro de campo. Isso também, como sempre, né, no futebol brasileiro, não tem como não ter. Esse clássico trouxe por 4 vezes públicos maiores que 110 mil pessoas. Isso no estádio do Morumbi. Os dois gigantes são rivais desde o primeiro confronto, mas seu auge foi nos anos de 1942 a 1950, onde os dois clubes acabaram tendo confrontos importantes diretos. O primeiro jogo entre os dois clubes foi no dia 30 de março de 1930, isso válido pelo Paulistão. O jogo acabou terminando em 2-2. Esse clássico teve 340 jogos, 112 empates e 883 gols, número impressionante de gols pelo tanto de clássicos que teve. 114 vitórias e 444 gols pelo Palmeiras, 114 vitórias e 439 gols pelo São Paulo, o que é uma média muito aproximada entre os dois times aí em questão de gols e resultados. Não dá pra citar sobre clássicos brasileiros sem citar sobre esses dois times mineiros que fazem história pelo futebol. O confronto entre Atlético e Cruzeiro, o famoso Clássico Mineiro, onde os dois gigantescos clubes mineiros, e o Cruzeiro é o maior de Minas, devido à sua variedade de títulos e também à quantidade, mas que do mesmo jeito o Galo tem grandes títulos e grande expressividade no Brasil, fez com que esse confronto cada vez mais tornasse icônico, não só no estado de Minas, como também no Brasil inteiro. E isso tudo começou a partir da década de 1950, onde a rivalidade realmente começou a se destacar totalmente, sendo reforçada pela divisão da Taça do Campeonato Mineiro de 1956. Mas o real primeiro confronto desses dois gigantes, o confronto que determinou e que falou tipo, mano, isso aqui é um clássico, foi em 1965. Pois antes, o Cruzeiro tinha o nome de Palestra Itália. Com o nome mudado, o time acabou enfrentando o Atlético Mineiro e ganhou por 1-0, resultado magro em uma final de Campeonato Mineiro, mas que se provou naquele momento que seria um grande clássico e um grande duelo durante anos e anos aí do futebol brasileiro. E como eu disse pra vocês, não só os campeonatos mineiros, como Copa do Brasil, Brasileirão, e além dos títulos e grandes goleadas que ajudaram e fizeram com que esse jogo se tornasse um grande clássico aqui no Brasil. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, que foi de quando o Galo conseguiu meter um 9-2 no Cruzeiro. Isso quando o Cruzeiro era Palestra Itália ainda. Isso no dia 27 de novembro de 1927, no estado de Minas Gerais. Já pelo lado do Cruzeiro, em 2011, o time aplicou uma goleada de 6-1 no Galo. Isso no Campeonato Brasileiro, o famoso Brasileirão. Foram 247 confrontos ao longo da história, com 90 vitórias cruzeirenses, 78 atleticanas e 79 empates, com 290 gols cruzeirenses e 265 atleticanos. Uma média um pouco maior que o Atlético, mas que tá sempre muito próximo ali um do outro, porque é um clássico e é um jogo muito equilibrado. Eu peço pra você que se inscreva aí embaixo pra não perder mais nenhum vídeo nesse canal, ajudar a nossa comunidade a crescer cada vez mais, beleza? Um grande clássico carioca, que é muito reconhecido aqui no Brasil, principalmente pela sua grande rivalidade, é Flamengo e Vasco. Mais conhecido como Clássico dos Milhões, é um dos clássicos mais populares do Brasil e um dos mais populares do Rio de Janeiro. Isso porque reúne as duas maiores torcidas aí do Rio de Janeiro, obviamente, e devido à sua alta rivalidade futebolística. Para se ter uma ideia, o confronto chega a ter mais de 100 mil torcedores por partida. Isso em média, tá, rapaziada? O primeiro confronto aconteceu em 1923, onde o campeonato estadual do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco estavam disputando o título. E os vascaínos se sobressaíram e ganharam de 3-1 em cima do Flamengo, o que hoje em dia tá totalmente diferente, só o Flamengo que ganha. Mas esse confronto acabou se tornando um clássico por conta dos confrontos diretos que eles tinham em jogos decisivos nos campeonatos aí cariocas, Brasileirão, né, em boa parte do Brasil. Um grande exemplo foi na Copa do Brasil, onde o Flamengo acabou enfrentando o Vasco e se sobressaiu. Ao todo, são 415 disputas, 159 vitórias do Flamengo, 138 vitórias do Vasco, 118 empates e impressionantes 1.066 gols nesse clássico. Eu fico impressionado porque são poucos jogos para muitos gols, onde 545 gols foram do Mengão, 521 foram do time do Vasco. O que você acha desse clássico entre Vasco e Flamengo? Comenta a sua opinião aqui embaixo.
Outro grande clássico que não pode faltar e que também é carioca é o Fla-Flu, conhecido principalmente no Brasil e também no Rio de Janeiro. Ele se chama Clássico das Multidões. Eles detêm o recorde mundial de públicos em partidas aí entre clubes, cerca de 194.603 espectadores. Gente, pra vocês terem uma ideia, nem o El Clássico, que é o maior clássico do mundo, conseguiu bater esse recorde mundial, pra vocês terem uma ideia. O primeiro confronto que ocorreu entre os dois gigantes, que entrou para a história, foi no dia 7 de julho de 1912, onde o Fluminense venceu o time rubro-negro por 3-2. Isso na final do Campeonato Carioca. O primeiro jogo entre eles foi na final, como eu disse pra vocês, meio que ditando que naquele instante os dois times se enfrentariam diretamente como arquirrivais, e seria um dos maiores clássicos do Brasil que nós iríamos ver atualmente em sua longa jornada. Ao todo foram 440 jogos, 160 vitórias do Flamengo e 634 gols. Fluminense foram 139 vitórias e 580 gols. Mais um confronto paulista, conhecido como Derby Paulista. Esse é um duelo centenário entre dois clubes brasileiros de futebol. Ele também é o clássico mais tradicional do Brasil. Estamos falando de Palmeiras e Corinthians. Um clássico com muitas conturbações, muitas jogadas e polêmicas, e que é uma das maiores rivalidades do estado de São Paulo. Não só uma das maiores de São Paulo, como também do Brasil. E também, segundo a CNN e algumas imprensas locais, é considerado o 9º maior clássico do mundo. Para você ter uma ideia do nível da rivalidade desses dois times. E esse clássico começou no dia 6 de maio de 1917, onde houve a vitória de 3-0 dos palmeirenses, que na época ainda se chamavam Palestrina. Isso em uma decisão de campeonato paulista no mesmo ano. E anos atrás, o Corinthians havia sido invicto pelo campeonato paulista. E foi daí que começou essa grande rivalidade no futebol paulista e no futebol brasileiro, que na maior parte das vezes sempre se enfrentavam nas fases decisivas de campeonatos, como no Paulistão, no Brasileirão, na Copa do Brasil. Geralmente arranjavam muitas brigas, polêmicas, isso também na imprensa, fora da imprensa. Ao todo na história foram 374 derbys, 133 vitórias do Palmeiras, 112 empates e 129 vitórias do Corinthians. Lembrando, tô tentando trazer o máximo de informações que eu consigo captar possíveis desses clássicos. Não são todas as informações absurdas que eu vou conseguir, beleza? Esse aqui, em primeiro lugar, é o maior confronto do Brasil, cara. Pra você pode pensar que não, mas esse aqui é o maior confronto do Brasil, tá bom? Isso não considerado só por torcedores, mas também por especialistas. Estamos falando do Grêmio e Internacional, onde os dois times tiveram grandes jogadores aí do futebol mundial, como o D'Alessandro e Ronaldinho Gaúcho. O famoso Grenal tem uma gigantesca história no futebol brasileiro, não só por conta dos craques que se enfrentaram, ou por conta dos jogos decisivos que tiveram, mas sim por conta da idade, né, desse clássico, onde se reúne um clássico centenário entre esses dois clubes de futebol, do Rio Grande do Sul, obviamente, e também que acaba dividindo todo o estado ao meio quando tem esse clássico. O primeiro confronto entre as duas equipes foi no dia 18 de julho de 1909, onde o Grêmio simplesmente massacrou o time do Inter, mano. Sério mesmo, velho. Na hora que eu vi o placar, rapaziada, eu fiquei com dó, porque, mano, meus amigos, que é isso, cara? Simplesmente 10-0, bicho. Não dá pra... Mano, 10-0, cara. Que é isso, mano? Não dá pra acreditar, mano. O primeiro clássico... Um clássico, mano. O primeiro clássico da história. O maior clássico do Brasil meteu um 10-0, mano. Mas mesmo sendo um placar grande pro time do Grêmio, isso sim também demonstrou que seria um grande clássico Grenal. Também não só o placar, como a ocasião. O jogo foi na final do Campeonato Gaúcho, meus amigos. Olha pra vocês terem uma ideia. Depois daquilo, os times acabaram se enfrentando só em jogos decisivos, como na Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e entrando para a história como o maior clássico do Brasil até o momento atual desse vídeo. É isso, eu espero que vocês todos tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aí no canal, deixa seu like. E mano, vai no grupo aí no Telegram, o link tá na descrição. Lá a gente discute muito sobre futebol, beleza? Se você quiser discutir, entra aí no link da descrição e nos comentários fixados, beleza? Que o grupo lá é muito top. Eu quero que a gente comece a ter uma conversa lá no Telegram, discuta muito sobre futebol brasileiro, futebol europeu, notícias. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo até o final. Falou, tamo junto, gente.